Diz o seguinte, a palavra do Senhor. O título vai dizer Zaqueu, o publicano. E diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Gostaria de repetir para você esse 3, tá? Só para a gente dar ênfase. E procurava ver quem era Jesus. Você pode dizer comigo do outro lado? E procurava ver quem era Jesus. Guarde isso aí no seu coração. E não podia por causa da multidão. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Glorioso e exaltado é o nome do Senhor Jesus aqui nesta noite. Queridos, a Bíblia vai dizer que Zaqueu era o chefe dos publicanos, né? E quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, né? Eram homens que viviam no meio da corrupção. E quando a gente pode substituir aqui a figura de Zaqueu por uma figura de alguém que tá sujo ainda, tá? Porque publicano eram homens corruptos, cobradores de impostos, e eles não cobravam o valor devido, eles cobravam além do que deveriam, eram corruptos, né? E a gente pode substituir nesse texto aqui, vamos fazer assim, a gente substitui a figura de Zaqueu aqui, a figura de alguém que ainda está sujo, de alguém que ainda está no pecado. Vamos combinar assim? Para a gente entender melhor aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, querido, a Bíblia vai dizer que Jesus está entrando em Jericó. E de repente, ali tinha um homem chamado Zaqueu. Esse era chefe do publicano. E quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar ali, ele ficou querendo ver Jesus. Ele ficou querendo ver quem era Jesus. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E a fama de Jesus era tanto que a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Vamos entender isso aqui. Mas a Bíblia diz que ele não podia por causa da multidão. Multidão fala de muita gente. E também por causa da sua estatura. Tá bom? Ele era um homem de baixa estatura, era um homem do tamanho pequeno, né? E correndo adiante, como ele não achou vez, ele correndo adiante, não é? Ele subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele correu e subiu naquela figueira para ver Jesus passar. Jesus ia passar justamente ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E essa palavra é uma palavra forte, porque a Bíblia está nos dizendo que um homem que ainda estava sujo, que ainda era pecador, porque quando você vai ler no texto abaixo, você vai ver que depois que Jesus chama ele, diz assim: hoje me convém pousar em sua casa, a Bíblia vai dizer que muitas pessoas começaram a murmurar
E vendo todos isto, murmuraram, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Não é? Ele era um homem tão sujo e tão pecador que quando Jesus disse assim: hoje me convém pousar em sua casa, as pessoas começaram a achar isso ruim. Não é, queridos? Mas o que me encantou aqui nesse texto é que Zaqueu era um homem, sim, sujo, que ainda estava no pecado, mas ele procurava ver quem era Jesus. Não é, queridos? E o texto fala de alguém que está, sim, sujo, mas procura ver Jesus. E nós podemos aqui ver a figura de Jesus. Quem era Jesus? A Bíblia vai dizer que ele é o próprio Pai das luzes, não é? Como se não bastasse ser luz, ele é o Pai das luzes. E olha só quem esse pecador chamado Zaqueu queria ver: o Pai das luzes. E você sabe o que é que acontece quando uma pessoa pecadora, uma pessoa que ainda está no lamaçal, uma pessoa que ainda não é justa, procura ver o Pai das luzes? Você sabe o que é que acontece? Cada vez mais que ela se aproxima de Jesus, a escuridão que há nela, com certeza, vai aparecer. Não é? Você imaginou? Você, às vezes, você está na sua casa e não tem energia, a gente não consegue ver as coisas, mas acendeu a luz, tudo vem, não é, à tona. O meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, que a noite é dos bichos, ele dizia para minha mãe. Por quê? Porque à noite, né, todo mundo pode tudo, tá escuro, aí a gente faz o que quer, né? Já o dia não, o dia fez qualquer coisa, tá visível, todo mundo vê, né? Então meu pai costumava dizer que a noite é dos bichos. Por esse motivo, que as pessoas fazem o que quer durante a noite. As pessoas tramam durante o dia para executar sempre à noite, porque à noite ela esconde tudo. E aqui há um homem cheio de pecado ainda, um homem corrupto, chefe dos publicanos. E a Bíblia diz que ele ouviu dizer que Jesus ia passar por ali e ele procurava saber quem era Jesus. Não é? Mas ele não podia, por causa da multidão e por causa da sua estatura. Sabe o que fala multidão? Multidão fala de aglomeração. E olha, querido, quando há aglomeração e quando e fala de muitos. E é bem normal que quando a gente quer achar a verdade, é um pouco difícil quando se tem muita gente falando dessa verdade, não é isso? E quando a gente vê baixa estatura, vamos substituir essa baixa estatura dele como alguém pequeno, né? Alguém que ainda não tem um tamanho bom para enxergar a luz. Aleluia. Alguém que ainda não pode com suas próprias forças alcançar a luz. Alguém que ainda não tem um suporte para ver a luz. Vamos substituir essa estatura dele aqui. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão e por causa da sua estatura. E eu já quero dizer para você uma coisa, que muitas vezes acontece isso na minha e na sua vida. Aleluia. Queremos ver a luz, mas por causa da multidão e por causa da nossa pequena estatura, do nosso tamanho, nós não conseguimos enxergar essa luz. Mas o que me chama a atenção é que esse homem, ele não se conforma em não conseguir ver a luz. Ele não se conforma em não conseguir ver Jesus. Ele não se conforma. A Bíblia diz que ele corre adiante, sobe numa figueira brava. Agora sim, agora dá para ver Jesus. Tem pessoas que me ouvem aqui na frente dessa live que estão desse jeito, desse homem Zaqueu. São pessoas que vivem ainda uma vida obscura.
Aleluia! E muitas vezes não tem a mesma disponibilidade, a mesma curiosidade que Zaqueu teve. Porque a Bíblia diz que ele ouviu falar e ele disse: eu quero ver. Quando ele diz eu quero, há uma ação de Jesus. A partir do momento que ele diz eu quero ver quem é ele, corre na frente, sobe numa figueira. E ali ele consegue ver Jesus. E ainda além de ele conseguir, Jesus ainda também vê ele. Aleluia. E quando Jesus vê ele, aí sim Jesus puxa ele muito mais para perto dele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ninguém entendeu aquela cena, queridos, mas o Espírito da verdade vem hoje para mim e para a sua vida dizendo assim: quer se livrar da sujeira? Então procure conhecer o Pai das luzes. Aleluia! Porque todos aqueles que querem se achegar a Jesus têm que vir com uma convicção de que nele não há escuridão. E toda treva que estiver em você, a partir do momento que você encosta nessa luz, ela vai ser revelada. Aleluia! Ela vai ser revelada. Hoje em dia é muito confuso a gente conseguir ver Jesus. Porque ver Jesus não é você simplesmente entrar em uma igreja. Você não vai conseguir ver Jesus assim. A palavra dele você vai escutar. Porque qualquer um pode transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Ela nunca vai deixar de ser verdadeira. E não importa de onde ela esteja jorrando. Ela é verdadeira. E ela é limpa por si só. Mas não é dentro de uma igreja, dentro de algum lugar que você vai encontrar Jesus. Para encontrar Jesus, você tem que entrar na igreja e procurar ver quem é Jesus. Você tem que entrar e ter o objetivo de procurar saber quem é Ele. E a partir do momento em que você procurar saber quem é Ele, você vai fazer como Zaqueu, você vai tomar uma atitude. Porque muitas vezes, querido, nós queremos ver quem é Jesus, mas a multidão não deixa. Irmã Fabiana, explica isso aqui. A multidão é a quantidade de pessoas que nos cercam, nos sufocando, com seus costumes, com seus pontos de vista, com sua forma de mostrar a palavra de Deus, com a sua vida desconcertada, com sua vida fora do altar, com sua vida desmantelada. Multidão é isso. São pessoas que muitas vezes publicanos, pessoas que ainda estão no pecado, vêm correndo para ver Jesus, mas essa multidão se coloca na frente. E quando se vem correndo e se depara com a multidão, a primeira coisa que a gente vê não é Jesus, a primeira coisa que a gente vê é a multidão. E essa multidão às vezes é um empecilho, como foi aqui na vida de Zaqueu, também é na sua vida um empecilho. Quero ver quem é Jesus, mas quando chega encontra a multidão. E na multidão está coxos, cegos. Aleluia! Pessoas sem sabedoria, pessoas desmanteladas, pessoas que querem viver o evangelho da sua próprio jeito, da sua forma. E quando você se depara com uma multidão assim, a única coisa que você pode fazer é se contentar e ficar em pé do lado de fora da multidão. E quem está por trás da multidão não consegue ver Jesus, não consegue ver a luz. E você tem que se esforçar para chegar perto dessa luz, para poder as trevas que estão na sua vida sair. Você está entendendo? É isso mesmo. Aí diz assim que a baixa estatura dele também não deixava, a estatura dele não deixava ver Jesus. Irmã Fabiana, o que é isso aqui? Sabe o que essa baixa estatura representa? Representa o tamanho da sabedoria. Muitas vezes você vem correndo, você ainda está no pecado, você vem correndo, você é uma pessoa ainda pequena. Você é uma pessoa que ainda não tem entendimento. Você é uma pessoa que ainda não tem instrução.
Você não sabe de nada, você está ali procurando ver Jesus, mas você é muito pequeno para poder enxergar Jesus. Você ainda não tem maturidade nem nada e a multidão ainda fica te bloqueando, te ensinando o que não deve, te ensinando coisas que não convém. Irmã Fabiana, e o que é que eu faço se eu estiver nessa situação? Se eu estiver querendo ver quem é Jesus? Irmã Fabiana, se eu encontrar uma multidão... Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual era a multidão que seguia Jesus? Que seguia Jesus. Não era uma multidão de pessoas certinhas, não. Porque Jesus tinha uma fama. Ele é o homem dos milagres. Então, a multidão que seguia Jesus eram coxos, cegos, pessoas com problemas emocional, espiritual, era essas pessoas. Então você percebe aqui que a multidão que está bloqueando o Zaqueu é uma multidão de coxos, cegos e desequilibrados. Então, talvez você esteja ainda vivendo no pecado, mas você chegou querendo ver Jesus, mas tem uma multidão de cego, coxo, desequilibrado, espiritualmente, materialmente na sua frente e você não está conseguindo ver Jesus. E você não tem estatura ainda para ver Jesus. Você ainda não tem entendimento, você ainda não sabe como fazer as coisas. Irmã, o que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim nesta tarde? Ele está dizendo assim: tome uma atitude. Porque aquele que toma uma atitude como Zaqueu tomou, não há quem peça que ele veja Jesus. A Bíblia diz que a multidão e a estatura é um empecilho na vida daquele homem, mas ele corre à frente. Ei, passe à frente. Sobressaia a multidão e esqueça o seu tamanho. Faça alguma coisa, reaja. Não fique recebendo recados de terceiro. Olha, Jesus é assim. Jesus diz que você pode vestir assim. Jesus diz que você pode agir assim. Jesus diz que você pode ficar desequilibrado assim. Olha, a gente pode servir a Jesus desmantelado da forma que a gente quiser. Ei, rompa essa multidão e procure ver quem é Jesus sem precisar de terceiros para você não ficar embaralhado pelo caminho. Você está entendendo? Não queira ver Jesus antes da multidão. A Bíblia diz que ele passa à frente. Jesus está dizendo nesta tarde para pessoas aqui: ei, corra, passa à frente da multidão. Esqueça essa sabedoria que você tem. Esqueça essa sua pequenez, essa sua estatura. Passe à frente e procure ver quem é Jesus. E aquele que procura ver Jesus vai se deparar com o Pai das luzes. Tá? Como está escrito lá em Tiago 1:17. Você vai se deparar com o Pai das luzes. E automaticamente a luz que há nele, aleluia, a luz que há nele vai ofuscar as trevas que está na sua vida. Aleluia. Aí você vai saber como você andar, você vai saber como falar, você vai saber como agir, você vai saber segurar a língua, você vai saber segurar os seus pés, você vai ter equilíbrio espiritual, material, você vai saber como você vai se vestir. Mas você precisa tomar uma atitude e procurar saber quem é Jesus. Aleluia, porque aquele que descobre quem é Jesus, aleluia, ele dá de frente com o Pai das luzes. Aleluia, e as trevas elas não podem mais fluir. Vão ser ofuscadas. Aleluia. Olha só o que aqui diz João 15. João 15, do 1 ao 3, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê
mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Limpo pela palavra. Todos aqueles que querem ver Jesus, eles têm que tomar uma atitude de procurar quem é Jesus. E a partir do momento que você conhece a Jesus, você fica limpo pela palavra. E aqueles que ele diz assim, olha, que eu sou a videira verdadeira, o meu pai o lavrador. Todos aqueles que estão em mim têm que dar fruto. Porque o pai é o lavrador. O que é lavrar? É cortar. Todos aqueles que querem andar certos e limpos, eles têm que estar enxertados em Jesus. Eles têm que estar grudados em Jesus. E quando você é grudado em Jesus, não é porque você está grudado demais na igreja, porque você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é isso. Isso não é estar grudado em Jesus. Estar grudado em Jesus é andar aqui, ó, na palavra, tá? Então pare de seguir a multidão, de deixar que a multidão seja um empecilho na sua vida. A multidão não tem que ser um empecilho na sua vida, tá? Você não tem que se contentar, é porque eu não tenho muita sabedoria. Isso fala de estatura, da estatura de Zaqueu, tá? Você não tem que dizer assim, olha, é muita gente dizendo muita coisa. É muita gente dizendo muita coisa, eu não entendo o que eu vou fazer. Também eu não tenho muito entendimento ainda, eu cheguei agora, ei, toma uma atitude, passe à frente, tá? Você precisa fazer alguma coisa, reaja. Mas você tem que procurar ver quem é Jesus. Porque a partir do momento que você tomar uma atitude, dizer assim, Jesus, eu quero te ver, e você agir para ter um encontro com ele, como um dia Zaqueu teve, aleluia, ele vai entrar na sua casa, aleluia, ele vai pousar na sua casa, aleluia. E quando Jesus entra na casa de alguém, há restauração. Foi isso que aconteceu na casa de Zaqueu. Ele diz, Zaqueu, hoje a salvação chegou em tua casa. Aqueles que Jesus entra na casa, agora há transformação. Há verdadeiramente salvação. Mas você precisa parar que a multidão seja um empecilho da sua vida. Você precisa parar de estar agindo sem sabedoria. Procure o Pai das luzes. Você precisa tomar uma atitude, mulher. Você precisa agir. Não deixa a multidão ser o empecilho do seu encontro com Jesus, não. Porque a multidão se coloca na nossa frente dizendo que tudo está certo e a Bíblia diz que está errado. A multidão diz que agora você pode subir nos púlpitos do Senhor da forma desequilibrada que a sua vida está. A multidão diz que a prostituição ela pode existir dentro da casa do Senhor. A multidão diz que balada gospels, isso eu não sei nem falar direito, é de Deus. A multidão diz que você pode agora levar para dentro dos templos a sensualidade. E o povo está ficando desequilibrado, mas é a multidão que diz que tá bom. Aí você fica nessa sua pequena estatura, sem sabedoria, chegou agora engolindo tudo que mandam para você. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos aqui a gente escuta a palavra de Deus. Era bem melhor se você estivesse dentro de um centro de macumba. Irmã Fabiana, que é isso? É isso. Porque pelo menos quando você está dentro de um centro de macumba, você sabe que está sujo mesmo. Mas o que adianta você estar dentro da igreja e sem saber o que tá? Eu tô sujo, eu tô limpo, eu tô sujo, eu tô limpo. Porque você não sabe mais o que faz. Você não atenta mais para o que é certo. Você não compreende mais as coisas. Aí fica aí deixando as pessoas desequilibrar você.
E o Espírito da verdade está dizendo assim: ei, procure ver quem sou eu. Você tem que procurar ver quem é Jesus. Aquele que está enxertado em Jesus, ele tem que dar frutos. Frutos bons. E cada vez mais o Senhor vai limpando. A Bíblia que diz, ele limpa para que produza muito mais frutos. Você sabe o que é uma pessoa dar frutos? Uma pessoa dar frutos não é só você pegar algo e dar a alguém, não. Uma pessoa dar fruto, fruto fala de algo que nasceu de você. E o que é que nasce de mim, Fabiana? Os exemplos, eles nascem de você. Muitas vezes uma irmã que senta do seu lado, ela tá vendo a sua postura, quem é você, como você fala, como você se senta, como você se veste, quem é você? Ela está ali, ó, puxando os seus frutos. Você com a sua vida, você tá produzindo frutos para a vida de alguém. Mas a Bíblia está dizendo que tem que ser frutos bons. Não pode ser qualquer fruto. Porque se você pegar um fruto ruim e der para a vida de alguém, você vai destruir outra vida. Os exemplos que você dá são seus frutos. São seus frutos. Aquilo que você faz é os seus frutos. Você não pode pegar a sua vida e deixar ela ficar desmantelada, porque alguém que vem de fora vai olhar e vai dizer assim: olha, a irmã fulana é desmantelada, eu vou ser também. Ei, você deu frutos ruins, você vai destruir a vida de alguém por causa da sua conduta, por causa da sua maneira de agir, por causa do jeito de você ser. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, o meu pai é o lavrador, tem que estar enxertado em mim. Eu sou a videira, e ele diz assim: verdadeira. Meu pai é o lavrador. Você tem que estar ligado com Jesus. Que é aqueles que andam com Jesus, que procuram ver Jesus, como fez Zaqueu. Ele traz salvação para sua casa. Ele foi lá, fez alguma coisa, rompeu a multidão, subiu numa figueira. Ele se esforçou, ele queria ver quem era Jesus. Ele era sujo, mas ele queria ver. Ele era publicano, chefe, mas queria ver quem era Jesus. E o problema nesses últimos dias, queridos, é que a gente se contenta com a multidão na frente dizendo que pode tudo e se contenta porque a gente não sabe ainda, não tem sabedoria ainda. O nosso grande problema de nós cristãos do século 21, esse é o problema. Que queremos ver Jesus, mas deixamos a multidão e o tamanho impedir. Mas o Espírito está dizendo nesta tarde para a sua vida: receba essa palavra. Aqueles que querem ver Jesus, ele não anda atrás de palavra, de chave de carro, de chave de casa, de que o marido vai voltar, de que o filho vai sair das drogas. Jesus vai fazer tudo isso na sua vida, mas primeiro você tem que procurar ver quem é Jesus. Você precisa procurar saber quem é Jesus. Você precisa primeiro se limpar a sua vida. Você primeiro tem que procurar essa luz e trazer para sua casa, para ela tirar essa escuridão que há. Você precisa ir buscar essa luz, saber quem é ele, puxar ele, colocar ele no centro da tua casa, no centro do teu casamento, no centro da tua família. Você precisa mostrar, sair dizendo para os seus amigos quem é Jesus. Não se contente em ficar na multidão de coxos, paralíticos, cegos, mancos, demoniados, problemáticos. Não se contente com isso, não. Você precisa tomar uma atitude
e procurar trazer essa luz, como Zaqueu fez, para dentro da sua casa. Porque a partir do momento que ela chegar na sua casa, na sua vida, nas suas atitudes, na sua maneira de vestir, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, quando essa luz estiver no centro de tudo isso, ela vai começar a ofuscar as trevas. Aí sim, aleluia! Agora a salvação chegou na sua vida. Porque aquele que anda ainda se contentando em viver atrapalhado pela multidão e se contentando, deixando levar porque ainda não tem muita sabedoria, aleluia, esse ainda não recebeu salvação. Esse aí ainda está perdido. Esse aí ainda precisa de libertação, de restauração. Então receba essa palavra nesta noite. Eu quero orar por sua vida, que o Espírito Santo da verdade, que ministrou essa palavra ao meu e ao seu coração, aleluia, possa trazer luz para todas as áreas da sua vida. Aleluia. Pai amado,